Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, hoje inshallah vamos iniciar um novo capítulo que é o Sajdat at-Tilawa. Conforme sabemos, este capítulo aqui tem três temas. Primeiro é Sajdat al-Sahw, segundo é este que vamos ver hoje, Sujud at-Tilawa, e o terceiro é Sajdat al-Shukr. Sujud at-Tilawa. Primeiro nós vimos fazer o Sajda em caso de esquecimento de qualquer coisa, ou um pilar, ou um sunnah dentro do Salat. E hoje vamos ver Sajda at-Tilawa. O que é isso, Sajda at-Tilawa? É aquele Sajda, portanto, que é efetuado, cuja causa que leva a fazer este Sajda é o Tilawa, a recitação do Coran. E o Coran tem alguns lugares onde a pessoa, quando recita, portanto, tem a obrigação de trazer este Sajda. Então, o Sajda que é feito por causa da recitação destes versículos que obrigam este Sajda chama-se Sajdat at-Tilawa, isto é, faz o Sajda por causa da recitação destes locais. Qual é o enquadramento que este Sajda tem dentro do Sharia? Ou melhor dizer, será que há provas de que este Sajda foi instituído por Sharia? Existem, sim senhor, provas que ilustram que o recitador, assim como aquele que escuta a recitação do Coran, deve fazer este Sajda. E também o consenso da Alimos vem provar isso, que existem alguns versículos, quando passamos nestes versículos, portanto, é obrigatório fazermos o Sajda. O que vem provar é o hadith Sahih, que é narrado por Ibn Umar radiallahu anhu, é narrado por filho de Umar, que Allah esteja satisfeito com os dois, disse o seguinte: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alayna as-sura fiha as-sajda fayasjudu wa nasjud hatta ma yajidu ahaduna mawd'a jabhatihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Neste hadith, o filho de Umar diz o seguinte: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alayna as-sura. Era o hábito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando recitasse um sura enquanto estava conosco, seja no salat ou seja no momento em que ele estava a ensinar os seus companheiros, fiha sajda, cujo este surat, se tivesse um local onde obrigava a fazer o sajda, fayasjud, portanto ele fazia o quê? O sajda. Quando passasse por versículo que obriga a fazer o sajda, o profeta também fazia o sajda. Wa nasjudu, e nós também, que estávamos na sua companhia, fazíamos juntamente com ele o sajda. Hatta ma yajidu ahaduna mawd'a jabhatihi, até a pessoa, portanto, não conseguia identificar o que é a sua testa. Isto é, está a explicar que o que se pretende neste hadith é que quando chegasse aquele momento de sajda, se tu pretendesses ver quem é que não fez sajda ali, você não via a cabeça de ninguém ali sentado. Todos iam para o sajda, ninguém ficava. O hadith quer explicar que ninguém ficava, dizer pronto, não há necessidade de fazer esse sajda. Todos iam para sajda. Este é um dos hadiths que prova que o Sajda de Tilawa faz parte do Sharia. E outro hadith, narrado também por Ibn Umar, com o filho de Umar, que Allah esteja satisfeito com os dois, ele assim como o pai, porque os dois eram sahabas. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. Era o hábito do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando recitasse para nós o Coran, فإذا مر بالسجدة, quando passasse por um lugar onde obriga o sajda, kabbara, ele fazia o takbir, Allahu Akbar,
wasajada, e ia para o sijda, wasajadna ma'ahu, e nós também íamos para o sijda juntamente com ele. Este hadith, portanto, estava a explicar de uma outra forma de narração, mas o conteúdo e a maneira do sijda em que nos pretende nos fazer chegar é da mesma forma, só que com narrações diferentes, porque o primeiro é do Bukhari e Muslim e este segundo é narrado por Abu Dauda com outro teor de narração, mas o hadith também vem provar que o profeta, quando fizesse o sijda de tilawa, seja dentro do salat ou fora do salat, os seus companheiros também acompanhavam. E outro hadith que vem provar que sijda de tilawa faz parte do Sharia é hadith narrado por Abi Huraira radiyallahu anhu, onde ele diz: "Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala", o profeta de Allah disse o seguinte: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار". Abu Huraira diz neste hadith que o profeta de Allah disse: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد". O ser humano, quando recita o Coran e passa num lugar onde se ordena fazer sijda, e ele trazer este sijda, quando passar por um local onde vem mencionada a palavra sijda, e aqui o recitador ir para o sijda, o que é que acontece? اعتزل الشيطان يبكي. O shaitan começa a chorar. Através deste gesto, o shaitan põe-se a chorar. Yaqul, dizendo: Ya wayla, ai de mim, ai de mim. Umra ibn Adama bis-sujudi fasajada, falahu al-jannah. O ser humano foi ordenado neste versículo para fazer a prostração, o sijda, e ele cumpriu com esta ordem, fazendo o sijda. Portanto, em compensação, ele tem o Jannat. Em compensação, por ele ter cumprido com esta ordem, tem como recompensa o Jannat. Wa umirtu bis-sujud fa'asayt. E o shaitan diz que eu fui ordenado para fazer sijda e eu desobedeci, não cumpri com esta ordem. Fali an-nar. Então, em compensação, eu terei, portanto, o castigo infernal. Este hadith é narrado por Imam Muslim. Portanto, estes três hadiths que acabamos de citar vêm, portanto, provar que o sijda de sahaw, o sijda de tilawa, sijda de tilawa faz parte, portanto, do Sharia. Mas qual é a posição que este sijda ocupa dentro do Sharia? Sujudu tilawatu sunnatul lilqar wal mustami'. Então aqui o muallif, o autor, vem dizer que o sijda de tilawa é sunna. O sijda de tilawa é sunna para o recitador, assim como aquele que está a escutar o recitador. Isto é, se alguém está a recitar versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, onde a ordem, portanto, para se fazer o sijda, e alguém estava lá a escutar atentamente, a acompanhar esta recitação, então o qari, quando for a fazer o sijda, a prostração, também aquela pessoa que estava a escutar o sagrado Coran deve fazer o sijda. O que vem provar esse é o hadith que os hadiths que nós acabamos de citar, onde os sahabas narram que o profeta, quando passasse por um versículo onde há sijda, ele fazia o sijda e os sahabas também acompanhavam no sijda. Este é que vem provar isso. Mas também, a partir daqui, ficamos a saber que este sijda de tilawa não é wajib, não é obrigatório, mas sim é sunnah. O que significa que se a pessoa não fizer, não ganha pecado, mas também perdeu recompensa. Perdeu recompensa.
O que vem provar isto é o hadith narrado outra vez com Ibn Umar radiallahu anhuma, onde ele diz o seguinte: Ya ayyuhan nas, inna namurru bis sujud, faman sajada faqad aswaba, wa man lam yasjud fala ithma alayh. Wa fi riwayati anhu, inna Allah lam yafrud alayna as-sujuda illa an yasha. Neste hadith, o filho de Umar radiallahu anhu diz o seguinte: Ya ayyuhan nas, ó gente, inna namurru bis sujud, na'muru bis sujud. Desculpa, inna namurru bis sujud. Nós passamos, no momento em que estamos a recitar o Coran, passamos por locais ou por versículos onde vem a ordem para se fazer o quê? O sijda. Faman sajada faqad aswab. Aquela pessoa que passar por este local, por este versículo, e fazer o sijda depois de ouvir, faqad aswab. Portanto, já fez uma boa prática. Já fez uma boa prática. E ganha recompensa por este ato. وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. E aquela pessoa que passar por um versículo onde se ordena o sijda e não ir para o sijda, não fazer o sijda, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Esta pessoa não tem problema nenhum em termos de pecado. Não ganha pecado. E numa outra narrativa, narrada por Ibn Umar, também diz: Inna Allah lam yafrudu alayna as-sujuda illa an yasha. Diz que, na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala não tornou obrigatório para nós este sijda de tilawa, a não ser que a pessoa faça por opção. Faça por opção. Portanto, este é sunnah, que significa, se a pessoa fizer, tem recompensa, e se deixar de fazer o sijda de tilawa depois de passar por um versículo onde tem uma ordem, também não ganha nenhum pecado, mas sim perde algumas recompensas. Este hadith é narrado por Imam Bukhari. E tem outro hadith também que vem reforçar, que é narrado por Zayd bin Thabit, que Allah esteja satisfeito com ele, disse o seguinte: عرضت سورة النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد. Então, recitaram o Surat An-Najm enquanto estava lá o presente também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلم يسجد منا أحد. Então, quando recitaram aquele versículo com os seus companheiros fora de Salat, portanto, nenhum deles foi fazer o sijda de tilawa, e o profeta estava ali, portanto, presente, e não proibiu este ato, nem censurou, nem falou nada, apenas calou, consentiu, o que significa que não é, portanto, pecado se a pessoa não fizer o sijda de tilawa. Este hadith também é narrado por Imam Bukhari e Imam Muslim. Adad sajdat tilawa, números ou quantos sijda de tilawa existem dentro do Coran al-Karim. No total, são quantos sijda, quantas prostrações de recitação nós podemos encontrar no Coran, no seu todo. Nós sabemos que são vários versículos que contêm locais onde, portanto, ordenam a se fazer estes sijda. Então, são quantos estes lugares? Aqui há divergência no seio, portanto, dos juristas, dos ulama. Alguns, que é o Jumhur, que é a maior parte dos alimos, estão da opinião de que são 15 locais que devem ser efetuados, portanto, o sijda at-tilawa. São 15 lugares. E aparece Imam Shafi'i, esta é a opinião de Imam Ahmad bin Hanbal, esta é a opinião de Imam Ahmad bin Hanbal e outros imamos, para além de Malik, Shafi'i, Abu Hanifa. Para além de Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal, Auza'i e os outros estão de opinião que são 15 locais onde o Coran, no seu todo,
ordena a se fazer o sijda de sahau. Mas Imam Shafi'i, e este que nós vamos ver aqui, ele diz que o número de sijda de tilawa no total são 14. São 14 versículos em que nós, quando passarmos por eles, devemos fazer o sijda de tilawa. Imam Malik, ele diz que 3 surats não entram no sijda de tilawa. É o sijda de shukr, que é de agradecimento, que nós vamos ver em frente. Ele diz Surat al-Najm, versículo 62, onde Allah diz Fasjudu lillahi wa'budu, no Surat al-Najm, versículo 62, para Imam Malik. Portanto, este versículo não faz parte do sijda de tilawa. E diz também no Surat al-Inshiqaq, versículo número 21, também este versículo para Imam Malik não faz parte do sijda de tilawa. O sijda que vem aqui não é sijda de tilawa. E no Surat Al-Alaq, número 19, versículo número 19, ele também diz que este versículo wasjud waqtarib também não entra no sijda de tilawa. Este já é o Imam Malik. Quanto ao Imam Abu Hanifa, diz que no Surat Al-Hajj, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, Surat Al-Hajj, versículo 77, para Imam Abu Hanifa diz que este versículo não obriga a sijda de tilawa, mas sim faz parte de sijda de shukr, que é de agradecimento. Mas sim foi substituído, revogaram aqui e passou a vigorar o Surat Suad, o versículo do Surat Suad, para o Imam, portanto, Abu Hanifa, é que é o sijda que deve-se fazer o quê? Sijda de tilawa. Mas sim, este Surat Al-Hajj, versículo 77, não é o sijda de tilawa que está lá, é sijda de shukr. Voltando atrás, nós falamos que são 15, e há esta divergência em torno destes 15. Imam Shafi'i diz que são 14. Estão aqui, nós vamos mencionar os 14 que Imam Shafi'i diz que fazem parte do sijda de tilawa, e depois disso nós, portanto, vamos trazer o quinto para aqueles que dizem são 5. Primeiro versículo que deve-se fazer o sijda de tilawa é versículo 206 do Surat Al-A'raf. Versículo número 206 do Surat Al-A'raf, no fim vem وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Então, neste versículo 206 do Surat Al-A'raf, portanto, é um dos locais onde se faz o sijda de tilawa. Segundo versículo que se faz o sijda de tilawa é versículo número 15 do Surat Ar-Ra'd. Versículo número 15 do Surat Ar-Ra'd. No fim do versículo vem bil-ghuduwi wal-aswal. O terceiro versículo que se faz o sijda, que é versículo número 50 do Surat An-Nahl. Versículo número 50 do Surat An-Nahl. No fim do versículo vem وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. O quarto versículo que se faz sijda de tilawa encontra no Surat Al-Isra, versículo 109. Surat Al-Isra, versículo 109. No fim do versículo vem وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. O quinto versículo que se faz o sijda de tilawa, versículo número 58. O sexto versículo, Inna Allaha yaf'alu ma yasha, que é o Surat Al-Hajj, versículo 18. Versículo 18. Surat Al-Hajj, versículo número 18. Termina, Inna Allaha yaf'alu ma yasha. O versículo número 7, que obriga a sijda de tilawa, também do Surat Al-Hajj, versículo 77, onde vem وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لعلكم تفلحون. No fim do versículo vem وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Versículo 77 do Surat Al-Hajj. O versículo número 8, que obriga o sijda de tilawa, está no Surat Al-Furqan, versículo número 60. Surat Al-Furqan, versículo número 60. No fim vem وَزَادَهُمْ نُفُورًا. No fim deste versículo vem وَزَادَهُمْ نُفُورًا. O versículo número 9, que obriga o sijda de tilawa, encontra-se no Surat An-Naml, versículo número 26. Surat An-Naml, versículo número 26. Rabbul Arsh al-Azim. O fim do versículo vem Rabbul Arsh al-Azim. O versículo número 10, que obriga o sijda de tilawa, encontramos no Surat As-Sajdah, versículo número 15. Surat As-Sajdah, versículo número 15. No fim do versículo vem وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. No fim do versículo vem وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Versículo número 11, que obriga o sijda também, encontramos no Surat Fussilat, versículo número 38. Surat Fussilat, no versículo número 38. No fim encontramos, no fim do versículo aparece وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Versículo número 12, que também obriga o sijda de tilawa, encontramos no Surat An-Najm. Surat An-Najm, versículo número 62. Surat An-Najm, versículo número 62. No fim do versículo vem فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Versículo número 13, que obriga também o sijda de tilawa, encontramos no Surat Al-Inshiqaq, versículo número 21. Surat Al-Inshiqaq, versículo número 21. No fim do versículo vem وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. O versículo número 14 encontramos no Surat Al-Alaq, versículo número 19. Surat Al-Alaq, versículo número 19. No fim vem وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Então, esses são 14 que o Imam Shafi diz que esses que são sijda de quê? At-tilawa. Deixou um que completa número 15, que é, portanto, do Surat Suad, que é do Surat Suad, no versículo número 24. Surat Suad, versículo número 24, onde vem وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. que é Surat Suad. Então, são estes 15 versículos. Agora, neste Surat Suad, o Imam Shafi tirou, diz que este é sijda de quê? Shukr. Não é sijda de tilawa. Não é sijda a tilawa. Este é um sijda de shukr, para agradecer a Allah. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz que este do Suratul Hajj, versículo 77, não é sijda de quê? Tilawa, é sijda de shukr. No seu lugar ele diz que o Surat Suad, este que Imam Shafi não considera como sijda de tilawa, é que é o sijda de tilawa. O que não é sijda de tilawa é este que o Imam Shafi considera sijda de tilawa. Portanto, eles trocaram, o outro considera este versículo tilawa, o outro considera que é sijda de shukr. Então,
São estes 15 locais que se faz o Sijda at-Tilawa. Agora, Imam Malik diz que os surats al-Mufassilat, Mufassilat está a referir surats com versículos muito curtos. Versículos muito curtos. No caso de Surat al-Najm, o Najm idha hawa, logo já está no Aya. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa, já está. São Mufassilat, são versículos curtos. Surat al-Inshiqaq, idha sama'un shaqqat, depois Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, são versículos muito curtos. Então, este, onde aparece Sijda, nestes surats, cujos seus versículos são muito curtos, para o Imam Malik, ele diz que esses aqui, portanto, não são Sijda at-Tilawa, mas sim são Sijda de Shukr, que significa não é sunnah considerar estes aqui como Sijda at-Tilawa. Tá bom, qual é a prova destes que dizem que são 15 e depois surge esta divergência, outros considerando 14? Imam Malik se tira 3, para ele são quantos? São 11 ou 12? 12, são 12. Para Imam Malik são 12. Então, o hadith que vem falar disto é o seguinte. É o hadith narrado por Amr bin al-Asi, radiyallahu anhu. Ele diz o seguinte: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان والسجدة الخامسة عشرة هي سجدة صاد عند قوله عز وجل وخر راكعا وأنابا. سورة صاد versículo número 24. وهي سجدة الشكر كما segundo Imam Shafi'i diz وهي سجدة الشكر كما سأمر وليست من السجدات التلاوة فإن سجد بها تبطل الصلاة إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا أو معتقدا لعزيمته. Então, este hadith, Amr bin al-As diz que o professor sallallahu alaihi wasallam ensinou-me 15, portanto, sijda de sahwa, sijda de tilawa dentro do Coran. O Amr bin al-As diz que o profeta ensinou-me 15 sijda de tilawa que existem dentro do Coran. E diz o seguinte: minha thalathun fil mufassal. Dentre eles, os 3 encontram-se naqueles surats que têm ayas muito curtos, que é An-Najm, Al-Inshiqaq, Al-Alaq. Depois diz وفي الحج سجدتان. E no Surat al-Hajj também aparecem 2 sijdas. Nós falamos quantos aqui do Surat al-Hajj? Falamos só 1? Qual é? 18, exatamente. 2 sijdas. عند قوله تعالى وخر راكعا والحج والسجدة الخامسة عشرة هي سجدة صاد. E o 5º versículo que tem o sijda de sahw é o sijda de tilawa, é o Surat Suad. Então, este é o hadith autêntico que, portanto, vem ilustrar que são 15. Este Amr bin al-As, que o profeta ensinou-lhe 15. Agora, os que dizem que este não faz parte da sijda de shukr são estes que é Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa. Shafi'i diz que o Surah de Suad, este versículo é sijda de sahw, não é, aliás, é sijda al-shukr, não é sijda tilawa. E Imam Abu Hanifa diz que o versículo 76 de Surah al-Hajj é que é sijda de shukr, não é sijda de tilawa. O sijda de tilawa é Surat Suad. Então, é esta divergência que existe, portanto, no seio dos nossos alimos quanto ao número e, portanto,
ao tipo de sijda em que ele está a falar. Mas para o Imam Ahmad ibn Hanbal e o Jumhur e a maior parte dos juristas muçulmanos, eles já pegam-se a partir deste hadith que é autêntico, de que são 15 locais. São 15 locais. Eles apegam-se que são 15 locais onde se faz sijda de tilawa, portanto, apegando-se através deste hadith que é autêntico. Agora, o Imam Shafi, já que diz Surah de Swad, não faz parte de sijda de tilawa dentro do salat. Se você trazer este sijda, o seu salat fica nulo. Porque este não é sijda de quê? Tilawa, segundo o Imam Shafi'i. Se você trazer o sijda, a tilawa, no salat, enquanto está a recitar o quê? Surah de Swad, para Imam Shafi'i, diz que o seu salat é inválido porque trouxeste um sijda que não é obrigado a fazer, portanto, dentro do salat. Então, trouxeste um movimento fora daquilo que é permitido dentro do salat, portanto, o seu salat é inválido. Mas para o Jumhur, diz que é válido, e que prova isto é o hadith do Amr ibn al-Aswi. E Imam Shafi'i, para ele, diz que não nos trouxe uma prova de que este sijda que for trazido é inválido, não nos trouxe uma prova que invalida, portanto, este salat que nós fizemos com o sijda de tilawa através do Surah Swad. Portanto, são estes locais. Agora, quem seguir o madhab de Jumhur, que é o consenso de alimos, considera, portanto, estes 15. E quem seguir o Imam Malik vai tirar estes 3, Surat al-Najm, Surat al-Inshiqaq e Surat al-Alaq. E quem seguir Imam Abu Hanifa também não vai considerar este versículo número 77 do Surat al-Hajj, vai considerar, portanto, Surat al-Swad, tirando este Surat al-Hajj. Portanto, está claro, cada um de nós vai se apegar naquilo que nós acabamos de ouvir, aquilo que achar que é o mais correto, é isto que ele vai, portanto, pegar. Al-Mukallaf bi-sajdat tilawa. Quais são as pessoas que são obrigadas a trazer esse sijda de tilawa? Quem é que pode fazer o sijda de tilawa? Primeiro, تسن سجدة التلاوة للقارئ في كل موضع تشرع له القراءة. É sunna trazer ou fazer o sijda de tilawa primeiro para o qari, o recitador, aquela pessoa que recita o Coran e passa no local de sijda. É sunna para esta pessoa fazer o sijda de tilawa em todos os locais que ele for a passar e existir, portanto, este sinal de sijda. سواء كان القارئ في صلاة أم في غيرها. Seja esta pessoa que está a recitar dentro do salat ou fora do salat. Se estiver a recitar fora do salat, também deve fazer o sijda de tilawa, e se está a recitar dentro do salat, também tem que fazer o sijda de tilawa. E este sijda de tilawa também não é permitido ser feito com uma pessoa que está de janaba, assim como uma pessoa que está embriagada. Janaba já sabemos que é impureza maior. Embriagada pode surgir dúvida, mas como assim embriagada? Há aquelas pessoas às vezes que conhecem, mas o Shaitan toma conta deles. Quando estão bêbados, parece que o Shaitan diz que desafia lá Allah subhanahu wa ta'ala. Ou faz adhan, ou faz salat na rua, ou começa a recitar versículos a demonstrar que eu sou bom ou recito. Acontece que ele está a recitar, quando está embriagado, Iqra bismi rabbika, chega o wasjud waqtarib, logo ele vai fazer sijda. Então, se ele estiver naquele estado, não pode fazer o sijda. É haram para ele fazer o sijda naquele estado de embriaguez. Segunda pessoa que é recomendada fazer o sijda, tasunu sajda tilawa lil mustami', a pessoa que está a escutar a recitação do Coran. Alguém está a recitar aqui, eu estou ao lado, estou a escutar, portanto, é sunna também eu acompanhar ao recitador fazendo o sijda at-tilawa. E aqui sublinha dizendo قاصد السماع حيث ندب له الاستماع لقراءة القرآن الكريم
سواء كان القارئ صبيا مميزا أو امرأة. Diz sobretudo aquela pessoa que intenciona escutar a recitação do Coran. Aquele que está de passagem. Recita-se, mas ele não estava intencionado a ouvir ou a escutar este. Então aqui, neste ponto, estamos a falar daquela pessoa que intencionou sentar para ouvir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se o recitador fizer sijda, também este deve fazer o sijda. Terceiro, que é recomendado fazer o sijda de tilawa, tasunnu sajdatu tilawatu lissami'i wa huwa man lam yaqsid as-sama' lakinnaha lil mustami' akad. Diz que a terceira pessoa é aquela pessoa que está a escutar, que escutou o versículo que ordena sijda e viu alguém a fazer sijda, mas ele não estava lá sentado, não sentou com a intenção de escutar a recitação, mas está lá a fazer seu dhikr, mas recitou este versículo, ouviu. Então também para este que não intencionou sentar para escutar o sijda, também é-lhe recomendado a fazer o sijda de tilawa. Estás a passar o wasjud waqtarib, também fazes o sijda, por mais que não esteja ali sentado somente para acompanhar, portanto, esta recitação. A quarta pessoa que é recomendável fazer o sijda, tasunnu sajdatu tilawa lil musalli idha kana munfaridan wa qara'a ayatan fiha sajda ay yasjudu li qira'ati nafsihi faqat walau qara'a al musalli sajdata falam yasjud ثم بدا له أن يسجد لم يجوز لماذا تلبس بالفرض فلا يتركه للعودة إلى السنة. Diz aqui, a quarta pessoa é aquela pessoa que está, portanto, a fazer o salat sozinho. Alguém está a fazer o salat, seja sunna ou fardo, está a fazer o salat sozinho e recitou, passou por um versículo que ordena sijda, por mais que esteja sozinho também, deve, portanto, fazer o sijda at-tilawa. E depois diz: وَلَوْ قَرَأَ الْمُصَلِّ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يَجُوزْ. Se esta pessoa que está a fazer salat sozinha passa por um versículo onde tanto recomenda fazer o sijda e ele não faz, aí já não pode recitar o versículo acabar, depois de passar aquele sítio, faz ruku, depois lembra-se que deixa lá fazer sijda de tilawa. Aí já não é jaiz, não é permitido, portanto, ele voltar. Se deixou passar no local onde obriga fazer o sijda, aí passa muito tempo, faz outros movimentos, que a pessoa vê que já passou o tempo determinado para este sijda de tilawa, aí a pessoa não tem que voltar a fazer, porque vai criar, portanto, choques com o próprio fardo. Portanto, porque este é sunnah, então não pode deixar para ir fazer um sunnah. Agora diz: ولو هو سجد للتلاوة ثم بدا له أن يرجع فرجع جاز. Se ele estava a querer fazer sijda de tilawa, inclinou um bocado assim, mas voltou, continua a recitar, também o salat não está, portanto, estragado. Ele inclinou, queria fazer sijda de tilawa, depois achou que pronto, não vou fazer, já não há necessidade. Fez, inclinou, depois voltou, também continua a recitar, o seu salat é válido, portanto não entra em causa. Também é sunnah o sijda de tilawa. Quinto, é sunnah trazer o sijda de tilawa para o imam. Se o imam está, portanto, a dirigir o salat, passa por um versículo onde vem o sijda de tilawa, o imam também é sunnah para ele ir fazer o sijda de tilawa. E também não é detestável o imam, portanto, recitar um versículo dentro do salat, cujo este versículo, portanto, contém um lugar onde se deve fazer, portanto, o sijda at-tilawa. Seja este salat jahriya ou sirriya. Por exemplo, o imam pode estar a dirigir o salat de dhuhr. Ele faz sirri no íntimo. Wasjud waqtarib, ele Allahu Akbar, vai no sijda at-tilawa. Nós também, como ma'mumin, devemos acompanhar a ele. Então não tem que dizer, mas nós não ouvimos. Aí o imam é ele que está a dirigir, ele que é o comandante. Ele recitou um sura que tem sijda, e não é proibido para ele, nem é detestável
seja salat jahriya, que se recita em voz alta, ou aquele que se recita em voz baixa, se ele for para o sijda de tilawa, tanto os ma'mumins, todos devem, portanto, acompanhar a ele. Agora, se o imam fizer sijda de tilawa, se for para fazer o sijda de tilawa, e o ma'mum parar, jurar que este é sunnah, não há necessidade, eu vou esperar ele aqui, estou cansado, não dá para trazer sijda mais. O imam vai para ele, Allahu Akbar, levanta Allahu Akbar, ele está ali só à espera dele e apanha a caravana, começa a seguir com ele. Aí, este ma'mum, o salat dele é inválido. O salat dele é inválido. Portanto, deve destruir, renovar a intenção e entrar lá os rakats que ele vai começar com o imam. São esses que são os princípios dos rakats dele. Aí já não pode contar como se ele tivesse chegado cedo e encontrou logo o takbiratul ihram, porque o salat dele ficou inválido por ele não acompanhar o imam. Se ele é o comandante, ele está a dizer Allahu Akbar, vamos nesta direção, diz que não, vai depois de vir, ou vou ficar à sua espera aqui. Aí já o salat é inválido. Agora, há situações, o autor aqui diz, há situações em que o imam pode recitar 2 versículos, ambos contêm sijda. Como é que é isso? É permitido no Sharia ou não? Aqui diz o seguinte: إذا كرر آية فيها سجدة تلاوة فأتى بها مرة خارج الصلاة وسجد ثم أتى بها ثانيا سجد لكل من المرتين عقب القراءة لتجدد السبب بعد توفية الحكم الأول، سواء كان التكرار في مجلس واحد في الأصح أو في مجلسين، فإن لم يسجد بعد القراءة الأولى كفى سجدة واحدة بعد القراءة الثانية. Diz que, por exemplo, a pessoa estava sentada ali a recitar o Coran, de repente recita o versículo que tem sijda tilawa. E quando entra no salat também recita um outro versículo, o mesmo que tem, repete aquele mesmo que tem sijda tilawa. Então a pessoa o que faz? Será que vai basear-se naquele sijda que fez quando estava sentado lá? Dizer que não, já não há necessidade. Aqui os ulama dizem que não, deve fazer de novo. Mesmo no mesmo salat, se ele recitar surat, por exemplo, um surat Najm, passa o sijda no primeiro rakat, o segundo rakat recita Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, também tem sijda. Diz que também deve repetir o sijda de tilawa, porque as causas são diferentes. Aliás, existe causa que lhe leva a repetir o quê? O sijda de tilawa. Porque a partir do momento que ele recita um versículo que ordena o sijda, então há causa para ele fazer sijda. Não tem que dizer que não, já fiz ali. Não, pode fazer o sijda a tilawa. Mas depois diz, se a pessoa quiser, um sijda também basta. Um sijda de tilawa também basta. O imam recitou no primeiro versículo, sijda de tilawa, e no segundo também. Então, se não repetir também, não há problema nenhum. Mas se repetir, há causa que lhe leva a fazer isso. Porque se não repetir não há problema nenhum. Porque se de tilawa, nós sabemos que é sunnah. Se a pessoa não fizer, por mais que recite num rak'ah, e não vá para a sijda de tilawa, o salat está válido. Por isso, nesta segunda opinião, diz se fizer só um sijda de tilawa, não repetir, não há problema nenhum, porque é um sunnah que ele deixou, não tem nenhum pecado e não estraga o salat, apenas perdeu trazer mais uma recompensa. Perdeu trazer mais uma recompensa. Aqui a aula ainda é muita. O fato que se dá nos ulamás, dizem que o aparelho, a recitação do aparelho, não substitui a 100% a recitação, portanto, do indivíduo. Porque a recitação do aparelho é um instrumento que está ligado, está programado, ele está a recitar, está a conseguir ler o CD nestes versículos, nestas palavras. Diferentemente do sijda de tilawa, que é feito com a recitação de alguém. Porque quando esta pessoa recita, faz ta'ammul, medita nas grandezas destes versículos. O que é que se diz? Porque qual é o propósito desse sijda? Há uma mensagem que vem de trás deste versículo. Fala-se de alguma coisa e ordena-se o sijda
por estas grandezas que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, acabou de mencionar neste versículo. Então, nós fazemos o sijda de tilawa, tanto para meditarmos e ponderarmos as grandezas destes versículos que nós acabamos de escutar. Então vamos fazer o sijda como uma forma de se humilhar perante Allah subhanahu wa ta'ala e reconhecer as suas grandezas. Agora, o aparelho, se a pessoa, tanto, não fizer o sijda, não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum. Se fizer, também não há problema nenhum, porque, afinal de contas, o sijda em si é uma ibada. Quanto mais você fizer sijda, melhor ainda para o seu, tanto, o seu depósito, para a sua balança das boas ações. Portanto, no aparelho, portanto, não obriga, é diferentemente da recitação de alguém. O aparelho, portanto, não tem o mesmo hukmu de recitar uma pessoa, porque aquele é um aparelho que está programado, e diferentemente da pessoa recita e medita as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e suas grandezas. Mas se a pessoa fizer, não tem problema nenhum, mas não faz parte, o sunnah referido não é este, através do aparelho. Jazakumullahu khairan. Então ficamos para a próxima aula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.